Bom, gente, boa noite, então. Hoje é a nossa segunda aula do nosso grupo de estudos aí do Enem. Fico feliz que está aumentando o grupo, né? Bastante gente, tem algumas pessoas, inclusive, que não são alunos da nossa escola, tá? Sejam bem-vindos. E a ideia é essa mesmo, tá? Que a gente faça crescer o nosso grupo, que a gente consiga bastante gente participando. Mais para frente também consiga algumas aulas com professores de outras disciplinas, tá? Além de português. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova de língua portuguesa do Enem, tá? Como é essa prova, qual que é a estrutura dela, que tipo de questão costuma aparecer. E aí, nos próximos encontros, a gente vai aprofundar um pouco mais esses conteúdos que costumam aparecer bastante nessa prova. E nós vamos olhar também algumas questões, tá? Hoje não vou mostrar questões do Enem para vocês. Hoje vai ser uma aula mais geral, pensando em como é essa prova de linguagens, quais são as características dela, e olhando alguns temas que costumam aparecer bastante, tá? Então, como eu falei com vocês na semana passada, a gente vai revezar. Uma semana a gente olha o conteúdo de língua portuguesa e literatura, na outra semana a gente pensa na prova de redação, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa prova de língua portuguesa, que, na verdade, né, o nome que eles dão para o Enem é uma prova de linguagens, tá? Nessa prova de linguagens, a gente tem questões de língua portuguesa, literatura, redação, interpretação de texto, né, gramática. A gente tem questões de inglês ou de espanhol, vocês indicam qual é a língua, né, que vocês querem fazer. Nós temos questões de educação física e nós temos questões de arte, tá? Então, quando a gente pensa na prova de linguagens, não é só a língua portuguesa que tem ali. São 45 questões, maior parte é, sim, de língua portuguesa, mas vocês têm também questões de arte, questões de educação física, questões de inglês, né? De inglês ou espanhol são 5 questões, tá? As outras elas vêm misturadas aí no meio da prova. Então, Olá, boa noite. boa noite. Nessa nossa prova, né? Eu sempre gosto de colocar uma citaçãozinha aqui. A gente tem duas coisas que são muito importantes para a prova do Enem, tá? Que é a questão da leitura e da interpretação de texto. Então, a gente tem aqui, eu coloquei uma citação do Alberto Mangel e uma do Mia Couto, que é um dos meus escritores preferidos, e os dois vão chamar muito a atenção para essa questão da leitura, né? Todos nós lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler como respirar é a nossa função essencial. Ler é fundamental, gente. A gente precisa ler. Vocês, né, que são alunos aí que estão se preparando para os vestibulares, para o Enem e para a vida também, né, não só para provas, a leitura ela é fundamental. A gente precisa muito ler, compreender, né, desenvolver essa capacidade de leitura, ela é fundamental. E a prova do Enem é uma prova que cobra isso, tá? Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. Então, às vezes, a gente pensa na leitura só na decodificação de letras, né? A leitura vai muito além disso. E a prova do Enem é uma prova que explora muito a leitura, tá? Aqui eu coloquei um gráfico só para vocês terem uma ideia de como é que essa prova está organizada, tá? Então, se vocês olharem aqui, né, nos últimos anos, o que foi frequente nessa prova? 30% da prova de linguagens é leitura e interpretação de textos, tá? Não tem conteúdos específicos que vocês vão estudar. É uma prova de leitura e de interpretação de texto. 18% estrutura textual e análise do discurso. O que é isso? Organização de gêneros, tá? Como é que essa prova se organiza nos diferentes gêneros? Qual é a estrutura dos gêneros? Que tipo de discurso está sendo utilizado? Leitura e artes é 12%. Então, as questões de arte, elas estão lá na prova também. Variação linguística é um assunto que aparece bastante, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso depois, 8,1%. Gênero textual, 8,6%, que são os diferentes tipos de texto, né, que circulam na sociedade, tá? Literatura, 7,8%. Relação intertextual, o que é relação intertextual? Relacionar, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje.
relacionar a diferentes textos, tá? Funções da linguagem e conteúdos de gramática num número um pouco menor, tá? Então a gente percebe que o foco dessa prova está aqui, ó, está na leitura, está na interpretação de texto, aqui também, porque isso é relacionado à leitura e interpretação de texto, aqui também, tá? Então é uma prova muito voltada para as habilidades de leitura de vocês. E a gente vai falar hoje um pouco sobre alguns desses conceitos, algumas dessas questões que aparecem aí. A Luciana falou que a tela dela está preta para vocês, está aparecendo, vocês estão vendo ou estão com problema? Eu tô vendo. Estão vendo? Eu tô vendo. Bem? Eu tô vendo. Também. Então, tá bom. Eu também. Deve ter algum problema da Luciana. Bom, Apareceu agora. apareceu? Deu certo? Apareceu, Então tá bom. deu. Então, gente, a primeira coisa sobre a qual nós vamos falar hoje é sobre o conceito de intertextualidade, tá? Intertextualidade é um assunto que aparece bastante na prova do Enem. Quando eu penso nessa palavra inter, né, o que é inter? Eu estou relacionando duas coisas. Então, o que é intertextualidade? É a relação entre diferentes textos, tá? E aí, gente, quando a gente pensa em texto, não pensem só no texto escrito, tá? Essa intertextualidade, ela pode se dar também entre imagens, por exemplo. Por exemplo, vocês certamente já viram na internet imagens daquele quadro famoso do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa. Mona Lisa de cabelo curto, a Mona Lisa de máscara, a Mona Lisa fugindo da tela agora que o museu está fechado, a Mona Lisa loira, a Mona Lisa de óculos, enfim, vocês certamente já viram várias versões da Mona Lisa circulando aí pela internet. Quando a gente faz isso é uma relação de intertextualidade, tá? Eu estou pegando um texto conhecido, no caso ali é um quadro conhecido, famoso, né, do Leonardo da Vinci, e eu estou criando uma obra nova em cima daquilo. Então, isso é intertextualidade, tá? Quando eu tenho uma relação, quando eu tenho dois textos que conversam entre si. Essa intertextualidade, ela pode se dar através da paródia, que é quando eu pego aquele texto e eu distorço, eu crio um sentido novo em cima dele. Ela pode se dar através da paráfrase, que é quando eu falo com as minhas palavras aquilo que o texto original estava dizendo. E ela pode se dar através da citação, quando eu abro aspas e trago lá para o meu texto um pedaço de um outro texto, tá? Tudo isso é relação de intertextualidade. Isso aparece bastante na prova do Enem, para vocês observarem como é que se dá essa conversa entre diferentes textos, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei, isso aqui é bem legal, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um monte. É um varejão que chama Hortifruti, e eles fizeram uma série de propagandas pegando nomes de filmes. Eles criaram um catálogo da Netflix, como se fosse, né, um catálogo da Netflix, com nomes de filmes, em que eles brincam, né, com os produtos que são vendidos no varejão. Então, aqui a gente tem o Batatas do Caribe. Então, a hora que você olha para isso aqui, imediatamente, quem assistiu ao filme Piratas do Caribe, que é um filme super conhecido, imediatamente consegue fazer a associação entre isso aqui e aquele filme Piratas do Caribe, tá? Então, isso é uma relação de intertextualidade, essa conversa que eu estabeleço entre diferentes textos, tudo bem? Então, o que o Enem faz? Traz lá um texto para você perceber como é que se dá essa relação de intertextualidade, como é que se dá essa conversa entre os dois textos, tá? Aqui eu peguei um pedacinho de um poema do Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz é um poeta contemporâneo, tá? Um poeta da periferia, ele tem todo um trabalho de literatura periférica bastante importante. E o que ele faz? Ele vai estabelecer um diálogo com um poema do Carlos Drummond de Andrade, tá? Esse poema aqui de baixo é o original do Carlos Drummond de Andrade, chama Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, é um poema bem famoso do Drummond. E aí, o que o Sérgio Vaz faz? Ele conversa com esse poema do Drummond, tá? Então, ele vai lá. Drummond, há pedras demais em nossos caminhos, há pedras demais em nossos corações. Viver dói, o resto é poesia. Então, a hora que eu leio isso aqui, se eu me lembro do poema da Pedra do Drummond, imediatamente eu estabeleço uma relação entre as duas coisas, tá? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, eu sei que o Drummond tem esse poema em que ele fala muito sobre pedra, e aqui o que a gente tem? A gente vai ter o Sérgio Vaz fazendo uma referência a essa pedra, estabelecendo, portanto, um diálogo entre o texto original do Drummond
e esse texto que ele está criando agora, tá? Então, isso é relação de intertextualidade. É claro que para eu perceber essa relação, eu tenho que conhecer o original. Se eu não conheço o original, se eu nunca vi o original, eu não vou conseguir estabelecer essa relação do jeito que está sendo proposta aqui. Tudo bem? Deu para entender, gente? O que é a ideia de intertextualidade? Deu, Bom, deu. outro assunto que aparece muito na prova do Enem, tá? Polissemia. Quando eu penso na palavra poli é muitos. Semia é sentido. Então, quando eu digo que um termo, que uma palavra é polissêmica, o que significa isso? Gente, que essa palavra tem muitos sentidos, tá? E na nossa língua, né, na língua portuguesa, isso é muito comum. A gente tem uma série de palavras na nossa língua que assumem múltiplos sentidos conforme o contexto em que eu uso essa palavra, tá? Então, isso é polissemia. Por exemplo, quando eu penso na palavra pena, eu posso pensar pena se eu falar que eu tenho pena de você, no sentido de que eu tenho dó, me compadeço de você. Eu posso pensar pena no sentido de punição, ele pegou uma pena de 5 anos, ele foi punido na cadeia por 5 anos. Eu posso pensar na pena do passarinho. Então, essa palavra é uma palavra polissêmica, é uma palavra que vai ter múltiplos significados. Como é que eu vou saber qual é o significado dela? No contexto, ali no uso, eu consigo perceber o que ela significa, tá? Então, por exemplo, aqui, nessa charge do Dálcio, fica bem claro isso. Professora não vive apenas desta carteira, precisa também desta também. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a palavra carteira, que é uma palavra que, nesse contexto dessa charge, está funcionando como uma palavra polissêmica. Eu penso na carteira que o estudante senta, e o professor precisa do estudante sentado na carteira para fazer o trabalho dele, mas eu também penso na carteira do dinheiro, no sentido de que o professor também precisa ser bem remunerado pelo trabalho que ele faz, tá? Essa é a ideia de polissemia, tudo bem? Então, aquela palavra, em diferentes contextos, ela vai assumir múltiplos significados. E qual é a minha tarefa? Conseguir perceber esses múltiplos significados, tá? Aqui, por exemplo, olha, só falta encaixar esse parafuso, filho, vai buscar a porca. Vamos, Rosinha, é só por um instante. Então, aqui na tirinha, de novo, a gente tem essa ideia de uma palavra que está sendo usada com mais de um sentido, tá? Quando ele fala da porca, ele está pensando, né, naquele instrumento ali que a gente usa junto com o parafuso. Ali ele está pensando no bichinho porca, tá? E a graça da tirinha está onde? Justamente, né, em explorar esses dois significados, tá? Então é muito importante, né, isso é uma estratégia de leitura nossa, que a gente consiga perceber esses múltiplos significados e perceber como é que esses textos estão construindo o sentido, tá? Junto com a ideia de polissemia, a gente tem a ideia de ambiguidade. E que é ambiguidade? A palavra ambi significa dois, tá? Então, ambiguidade é quando eu tenho um enunciado que tem dois sentidos, que tem dois significados. Essa ambiguidade, ela pode ser proposital. Eu posso, de propósito, criar uma duplicidade de sentido para produzir algum efeito no meu leitor. Por exemplo, nessa propaganda, né, nesse cartaz, exploração sexual infantil da pena, pena de 1 a 12 anos de prisão. Aqui, claramente, ele está brincando com essa duplicidade da palavra pena. E tudo bem, tá? Isso é um recurso que ele faz de propósito para produzir um efeito de sentido. Mas, às vezes, gente, essa ambiguidade é um problema, é considerado um erro, tá? Por quê? Às vezes, a posição que eu coloquei em uma determinada palavra torna o meu enunciado ambíguo, faz com que o meu enunciado tenha mais de um significado. E isso é ruim, tá? Então, por exemplo, aqui, quando ele escreve desse jeito aqui, olha, motoristas que correm frequentemente sofrem acidentes. A posição desse frequentemente, ela gera uma duplicidade de interpretação nesse enunciado. Eu posso pensar que motoristas que frequentemente correm sofrem acidentes, ou que motoristas que correm sofrem acidentes frequentemente, tá? Esse frequentemente pode estar tanto se referindo ao fato de correr frequentemente, quanto ao fato de sofrer acidentes frequentemente.
E aí, nesse caso, isso não é legal, né? Não é legal eu produzir enunciados que tenham dois sentidos, que deixam o que eu estou querendo dizer confuso, tá? Então, a ambiguidade, ela pode ser estilística, que a gente diz, uma ambiguidade proposital, como ele fez aqui na propaganda, em que ele explora essa polissemia da palavra pena, justamente para produzir um efeito de sentido aí na propaganda, mas ela pode ser também fruto de um erro. Às vezes, a posição de uma palavra no meu enunciado torna o meu enunciado ambíguo, faz com que o meu enunciado tenha mais de um sentido. E isso é ruim, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes aparecem questões que vão pedir para você perceber onde é que está a ambiguidade, onde é que tem os dois sentidos ali, e para você corrigir, para você arrumar esse problema que tá ali. Às vezes uma vírgula resolve, às vezes mudar a palavra de lugar já resolve, vai depender do enunciado que eu tenho, tá? Depois, gente, um outro assunto que aparece muito na prova do Enem, que é muito importante que vocês entendam. Funções da linguagem, tá? O que é isso? Nos anos 60, tinha um linguista que chama Roman Jakobson. Ele criou uma teoria, que é a teoria da comunicação. E nos estudos do Jakobson, ele disse o seguinte: para que a gente possa ter uma comunicação efetiva, eu preciso de 6 elementos, tá? Eu preciso ter um emissor, que é aquele que fala, ou locutor, tá? Também posso usar o termo locutor. Eu preciso ter um receptor ou interlocutor, que é aquele com quem eu falo. Então, por exemplo, aqui agora, eu sou a locutora, porque eu estou falando, vocês são meus interlocutores. Então, eu sou a emissora, vocês são os meus receptores, tá? Eu preciso ter uma mensagem, eu preciso ter alguma coisa para dizer. Então, no meu caso aqui, estou explicando para vocês o que é função de linguagem, essa é a minha mensagem. Eu preciso ter um canal. Qual é o canal? O meio pelo qual eu vou falar, tá? Pode ser o texto escrito, o meu canal, pode ser as ondas sonoras que saem da minha boca, tá? Nesse caso aqui, são as ondas sonoras que saem da minha boca e vocês recebem aí através do Meet, tá? Isso é o canal que eu estou usando. Eu tenho um contexto, uma situação de produção daquele enunciado, no nosso caso aqui é uma aula, então esse é o nosso contexto, tá? Então eu preciso ter esses elementos para que haja a comunicação. Se houver a falha em algum desses elementos, por exemplo, se eu chegar aqui falando japonês e ninguém entende japonês, a nossa comunicação não vai fluir, tá? Eu posso até fazer alguns gestos, fazer alguma coisa aqui vocês entenderem, mas o nosso processo de comunicação não vai acontecer efetivamente, tá? Então, a partir desses elementos da comunicação, o Roman Jakobson criou 6 funções da linguagem. E essas funções da linguagem variam conforme o que está sendo explorado, conforme o que está sendo enfatizado ali naquele texto, tá? Então, eu tenho a função referencial ou denotativa. O que é isso? Quando é que eu vou ter a função referencial ou denotativa? Quando a ênfase é no contexto, tá? Quando a ênfase é na informação que eu estou apresentando. Então, quando eu leio uma reportagem, quando eu leio um texto de divulgação científica, quando eu leio um texto do livro didático, peguei lá o livro de biologia, o livro de história, o livro de geografia, fui ler um texto ali para fazer uma atividade. Esses textos são textos nos quais predomina a função referencial ou denotativa, tá? Por quê? Porque são textos em que a ênfase está na informação que eu quero passar, tá? Então, sempre que eu tenho textos em que a ênfase está na informação que eu quero passar, eu tenho função referencial ou denotativa. Tudo bem? Deu para entender o que é a referencial ou denotativa? Aí a gente tem a função emotiva ou expressiva. Quando é que eu tenho a função emotiva ou expressiva? Quando a ênfase está no emissor, tá? Quando a ênfase está em quem fala. Então, por exemplo, eu escrevo uma declaração de amor para alguém, falando de como eu me sinto em relação àquela pessoa. A ênfase está nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Então, nessa declaração de amor que eu escrevi, eu tenho
função emotiva ou expressiva, tá? Um poema em que o eu lírico do poema se declara, fala de como ele se sente, tá? Aqui nesse caso, esse texto, a Eliane Brum, que é uma jornalista, ela está falando sobre o processo de escrita dela, sobre como ela vive esse processo de escrita, tá? Então, é um texto centrado no eu, no como ela se sente. Então, nesse caso, eu tenho função emotiva ou expressiva predominando. Tudo bem? Aí a gente tem a função conativa ou apelativa. Essa é a que costuma mais aparecer no Enem, tá? O que é a função conativa ou apelativa? A ênfase está no receptor. Quando é que eu vou ter essa função conativa ou apelativa? Naqueles textos, gente, que querem convencer o outro, tá? Então, uma propaganda, um anúncio publicitário, são textos em que a função conativa ou apelativa vai predominar. Por exemplo, aqui essa propaganda, compre batom, compre batom, compre batom. Qual que é o objetivo dessa propaganda? Te convencer a comprar o chocolate, tá? Então ele vai usar recursos aí, né, como se estivesse te hipnotizando, para te convencer a comprar aquele chocolate. O que a gente vai ter aqui que é uma marca dessa linguagem conativa? Esse compre aqui, tá? Esse compre, gente, o verbo está no modo imperativo. O que é um modo imperativo? É aquele modo que eu uso para convencer o outro, para dar uma ordem, para fazer um pedido, para dar um conselho, tá? Então, aqui a gente tem, quando eu tenho o uso do verbo imperativo, isso é uma característica da função conativa ou apelativa, tá? Aqui, por exemplo, diga não ao bullying. Então, de novo, olha, esse diga também tem um verbo no modo imperativo. Então, essa ideia de te convencer. No Enem costuma cair muitas propagandas. Então, muitas vezes as questões do Enem, né, que falam de propaganda, são questões que vão trabalhar com essa ideia da função conativa ou apelativa, de você pensar em texto. Lembrem do apelativo, que é mais fácil, né? O que eu estou fazendo? Eu estou apelando, eu estou pedindo para você fazer aquilo ali, tá? Então, essa é a característica da função conativa ou apelativa. Aí eu tenho a função fática. Na função fática, a ênfase está no canal. Então, por exemplo, agora, né, nessa nossa vida online, quando a gente vai começar uma apresentação aqui pelo Meet, a gente coloca essa função fática em uso. Quando eu pergunto para vocês, tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo aí? Apareceu para vocês o PPT? Está tudo bem? Vocês estão enxergando? Isso é função fática, tá? É aquele momento inicial em que você ainda não começou a sua comunicação. É aquele momento inicial em que você está testando o canal, você está vendo se a pessoa está te escutando, tá? Então eu ligo para alguém, eu falo, alô, é da casa de fulano? Eu ainda não comuniquei nada, eu só quero saber se eu liguei para a pessoa certa. Eu vou falar no microfone, eu pego o microfone e fico lá, alô, som, testando. Isso é função fática. Eu sento do lado de alguém no ônibus e falo assim, nossa, tá frio hoje, né? Será que vai chover? Como é que tá? Fico ali falando do clima. Eu ainda não falei nada de útil ali, tá? Eu simplesmente estou puxando o papo, estou fazendo o que a gente fala que é quebrando o gelo, vendo se a pessoa está me escutando, tá? Se a pessoa estiver me escutando e quiser conversar comigo, a comunicação vai acontecer. Se eu falar, nossa, tá frio, será que vai chover? E a pessoa me ignorar, eu vou perceber que a comunicação ali não vai acontecer, tá? Então, por exemplo, aqui na tirinha, olha, eles não estão falando nada de útil, eles estão ali, parece que vem chuva, não teve uma comunicação efetiva ainda. Eles estão vendo se um está ouvindo o outro, tá? Então, isso é função fática. Agora, nas nossas aulas do Meet, né, a gente usa essa função fática o tempo todo. Na hora que a gente começa uma videochamada e pergunta se a pessoa está ouvindo, se a pessoa está vendo o PPT que você está mostrando, se está tudo bem, antes de começar a falar efetivamente. Isso é função fática, tá? Eu estou testando o canal, eu estou vendo se aquele canal de comunicação está funcionando para que eu depois possa efetivamente começar a minha comunicação. Tudo bem? Aí a gente tem a função metalinguística. Essa é uma das que eu mais gosto, acho mais interessante.
O que é a função metalinguística, gente? Eu tenho função metalinguística quando eu uso a língua para falar da própria língua, tá? Na função metalinguística, a ênfase está no código. O código é a língua, tá? Então, por exemplo, quando eu faço um poema falando sobre a própria poesia, como é o caso desse poeminha do Drummond que está aqui. O que o Drummond está fazendo? Ele fez um poema para falar sobre poesia. Então, eu tenho função metalinguística. Essa imagem aqui, eu acho que ela explica bem para a gente o que é função metalinguística. O que nós temos nessa imagem? Um desenhista fazendo o próprio desenho, né? Uma mão desenhando a própria mão, tá? Então, a gente tem uma reflexão sobre a própria arte aí. Isso é função metalinguística, tá? Quando eu tenho um pintor pintando ele mesmo pintando. Isso é função metalinguística. O dicionário, gente, o dicionário é o melhor exemplo de função metalinguística. O que a gente tem no dicionário? Nós temos palavras da língua sendo usadas para explicar palavras da língua, tá? Então, quando eu tenho a língua sendo usada para explicar a própria língua, eu tenho função metalinguística. Quando eu tenho um poeta fazendo poesia para explicar sobre a própria poesia, eu tenho função metalinguística, tá? Quando eu tenho um escritor falando sobre o próprio processo de escrita dele, eu tenho função metalinguística. Aí nós temos a função poética. Quando é que eu tenho função poética? Quando a ênfase está na mensagem, tá? Quando o foco está naquilo que eu quero falar. Então, por exemplo, quando eu exploro as rimas, quando eu exploro a musicalidade, quando eu exploro alguma figura de linguagem, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre figuras de linguagem, tá? Então, os textos poéticos, de um modo geral, eles têm função poética, tá? Mas eles podem ter outras funções também. Por exemplo, um poema que fala sobre a própria poesia vai ter função metalinguística e vai ter função poética, tá? Um poema centrado no eu, na primeira pessoa, né, em que o poeta fala sobre como ele se sente, vai ter função poética e vai ter também função emotiva, tá? Então, o mesmo texto ele pode ter mais de uma função de linguagem sendo colocada, sendo explorada. O que eu tenho que olhar? Qual é a mais relevante? Qual é a que predomina ali? Qual é que tem um efeito, né, de sentido maior e mais importante naquilo que eu estou falando? Tudo bem? Às vezes, no mesmo texto, você tem mais de uma função de linguagem sendo explorada. E aí, relacionada a essa ideia da função poética, nós entramos aqui, nessa ideia de linguagem conotativa e linguagem denotativa, tá? É muito importante que vocês entendam a diferença entre uma e outra, tá? Até para depois entenderem que a gente vai falar sobre literatura daqui a pouco. Na literatura predomina o quê? A linguagem conotativa. O que é a linguagem conotativa? É o sentido figurado, tá? É quando eu crio sentidos novos para as palavras. O que é a linguagem denotativa? É o sentido literal, é aquele sentido primeiro, aquele sentido básico que as palavras têm. Então, quando eu procuro no dicionário o significado de uma palavra, normalmente vem primeiro os sentidos denotativos, que são aqueles sentidos próprios, literais, primeiros da palavra. Depois vem o sentido figurado, o sentido conotativo, tá? Na literatura, num poema, é muito mais comum predominar o sentido conotativo, figurado, do que o sentido literal. Numa reportagem, numa notícia, é muito mais comum predominar o sentido denotativo, né, o sentido literal, do que o conotativo, tá? Então, por exemplo, aqui na tirinha. Pai, não vejo a hora de ir para a escola. É mesmo? Que houve, filho? A sua cabeça está na frente do relógio. Então, o pai entende esse não vejo a hora de ir para a escola no sentido conotativo, no sentido de que ele está empolgado, está esperando, está com vontade de ir para a escola. Mas o Armandinho, na verdade, estava falando literalmente, ele não está enxergando o relógio ali. Então, o Armandinho está usando linguagem denotativa, enquanto o pai entende a linguagem conotativa, e é isso que vai gerar o humor dessa tirinha, né? Que vai fazer com que a tirinha quebre aí a expectativa e por isso ela seja uma tirinha engraçada, tá? Outro assunto, gente, vocês viram lá no começo, que aparece muito na prova do Enem, variação linguística. O que é isso? Aqui no Brasil, a gente tem uma ideia de falar assim, nossa, eu não sei português.
Nossa, eu não sei falar. Aquela pessoa não sabe falar. Ou aquela pessoa fala tudo errado. A gente tem muito isso aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente se esquece de que toda língua é formada por diferentes variedades, tá? Isso não é um caso exclusivo do português. Toda língua tem variedades, variedades linguísticas. Essas variedades linguísticas, elas são decorrentes de uma série de coisas. Uma delas é a região onde a gente vive, tá? Então, quem vem de outro estado, por exemplo, às vezes chega aqui, as pessoas estranham o modo como ele fala, porque ele tem um sotaque diferente do nosso, tá? Isso é uma variedade linguística. Então, a região onde a gente vive determina a maneira como nós falamos, tá? Então, por exemplo, quem é do Nordeste fala de um jeito, e mesmo no Nordeste, dependendo do estado, né, tem um modo de falar que é diferente do outro estado. Quem é do Rio de Janeiro fala de outro jeito. Quem é de Minas Gerais fala de outro jeito. Aqui na nossa região, interior do estado de São Paulo, né? Fala de um outro jeito, fala diferente de quem é da capital de São Paulo, tá? Então, isso é variedade regional. Em cada região, você tem ali um modo de falar. E esse modo de falar está relacionado tanto ao sotaque, né? A pronúncia, quanto palavras, por exemplo, tá? A gente tem o que a gente chama de variação lexical, que são as palavras diferentes que eu uso. Então, por exemplo, tem lugares do Brasil em que a gente fala mandioca. Tem lugares do Brasil em que a gente fala macaxeira. Tem lugares do Brasil que falam aipim. É a mesma palavra, se refere à mesma coisa, mas eu tenho termos diferentes para falar dela, tá? Isso é variação linguística. Essa variação linguística está relacionada também ao sexo. Homens e mulheres, dependendo da situação, falam de forma diferente. A idade, vocês não falam do mesmo jeito que os avós de vocês falam, tá? E aí não tem só a ver com gírias. Claro que tem as gírias também, né? Cada época tem as suas gírias. Mas não só gírias, palavras que existiam antigamente, que hoje não existem mais, palavras novas que surgiram agora. Então, a nossa idade interfere na maneira como a gente fala, tá? A nossa classe social, dependendo da classe social a qual você pertence, você fala de uma determinada maneira. A nossa profissão, por exemplo, peguem um médico falando, peguem um advogado falando, peguem um jogador de futebol falando, vocês vão perceber que tem marcas, né, na fala deles que são muito características da profissão que eles exercem. E isso tudo, gente, é normal, tá? Toda língua é composta por diferentes variedades e essas variedades são fruto desses diferentes fatores. O que acontece? A gente tem um grau de formalidade para o uso da língua. Então, é diferente a maneira como eu falo quando eu estou sentada na mesa conversando com os meus amigos, da maneira que eu falo quando eu estou apresentando um trabalho num congresso, por exemplo, quando eu estou participando de uma entrevista de emprego, por exemplo, tá? Então, aí, o que acontece? É a mesma língua que eu falo nas duas situações? É a mesma língua que eu falo nas duas situações, mas o grau de formalidade que eu uso é diferente. Então, lá batendo papo com meu amigo na mesa, eu posso usar um monte de gírias, se eu quiser. Não é o meu caso, tá? Eu não sou uma pessoa que fala gírias, mas conheço muita gente que fala gírias normalmente, né? Então, eu estou ali conversando, batendo papo com os meus amigos, e eu posso falar um monte de gírias, e tudo bem, não tem problema. A hora que eu vou para uma entrevista de emprego, eu já não posso. Por quê? Uma entrevista de emprego é uma situação formal, que vai exigir de mim uma variedade linguística mais formal, tá? Vai exigir que eu use uma variedade mais próxima da norma padrão, tá? Então, quando a gente fala em norma padrão, o que é a norma padrão? É essa língua portuguesa que vocês aprendem na escola, com esse conjunto de regras que vocês estudam. Se não fosse por isso, não precisava ter aula de português, né? Todo falante de uma língua sabe a sua língua. Qual é a diferença? Lá na sua casa, no seu grau ali, numa relação de intimidade, você usa uma variedade mais informal. Você usa o que a gente chama de linguagem coloquial, que é essa linguagem do dia a dia. Quando eu vou para uma redação do Enem, quando eu vou para a apresentação de um trabalho num congresso,
quando eu vou para uma entrevista de emprego, aí eu não posso usar essa variedade coloquial ou informal. Eu preciso usar a norma padrão, tá? Então, o bom falante de uma língua é aquele que é capaz de alterar a sua variedade linguística conforme a situação de comunicação. É igual roupa. Você não vai para um casamento de biquíni, porque um casamento é uma cerimônia formal, tá? Com a língua é a mesma coisa. Então, quando eu estou numa situação de comunicação formal, eu preciso usar a norma padrão. E é por isso que vocês estudam língua portuguesa na escola, para vocês aprenderem essa norma padrão. Quando eu estou em situações de comunicação informal, eu posso usar uma variedade mais informal, tá? Então, é importante a gente entender isso, a gente ter clareza de que existem diferentes variedades, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega lá uma tirinha do Chico Bento, o modo como o Chico Bento fala representa o quê? O que a gente chama de uma variedade caipira, né? Uma variedade regional. É o modo de pessoas que moram no interior falam. Tá? Claro que ninguém fala exatamente igual ao Chico Bento, né? Mas o Chico Bento representa ali esse modo de falar dessas pessoas que moram no interior, na roça, né? Então a gente chama isso de variedade caipira. A hora que eu pego, por exemplo, uma conversa como essa aqui, né? Conflito de gírias. Meu pai, vamos nos encontrar naquele restaurante. Fechou. Meu pai, então vamos em outro que esteja aberto. Então, para o pai, esse fechou, ele entendeu que o restaurante é fechado. Não que o fechou é no sentido de que estou de acordo, tá? Então, ali eu tenho uma outra variedade sendo usada. Uma variedade que não é a variedade que o pai usa. Então, a gente tem esse impasse na comunicação, tá? E isso acontece, não tem problema. Agora, o que eu preciso? Adequar a minha variedade. Se eu estou falando com uma pessoa, eu falo muitas gírias, e eu estou falando com uma pessoa que não entende as gírias que eu uso, que não é da mesma geração que a minha, que não é do mesmo grupo ao qual eu pertenço, então aquelas gírias para aquela pessoa não faz sentido. Adianta eu continuar falando um monte de gírias? Não adianta, porque a comunicação não está acontecendo. Então, o que eu preciso? Adequar a minha variedade para que aquela pessoa entenda, tá? Quando eu vou para uma redação do Enem, eu falo um monte de gírias, mas lá na redação do Enem eu posso colocar? Não posso, tá? Por quê? Porque a redação do Enem é um texto formal, tá? É um texto que vai exigir de mim uma norma padrão, eu vou ser avaliada por essa variedade que eu estou usando, né? Vou ser avaliada pelo meu domínio da norma padrão, tá? Então é importante que vocês entendam isso. E aí, gente, junto com isso, vem uma discussão que é a discussão sobre preconceito linguístico, tá? O preconceito linguístico, ele é um problema tão grande quanto os outros preconceitos, tá? Você discriminar alguém pelo modo como ele fala, né? Discriminar uma pessoa pelo modo como ela fala é tão ruim quanto os outros tipos de discriminação, os outros tipos de preconceito que tem. Nós devemos combater o preconceito linguístico. E como é que a gente combate o preconceito linguístico? Tendo clareza de que existem diferentes formas de falar, tá? Quando a gente fala em língua, a gente não fala em língua certa e língua errada. A gente fala em variedades e a gente pensa se aquela variedade que está sendo usada é adequada ou não para aquela situação. Em algumas situações, vai ser exigido de mim uma variedade mais formal, tá? Em outras situações, eu posso usar uma variedade mais informal, né? Mais descontraída, que aí é o que a gente chama de linguagem coloquial. Tudo bem, gente? Isso costuma aparecer bastante no Enem. Questões olhando diferentes níveis de linguagem, questões olhando a linguagem usada na internet, né? Hoje em dia na internet, a gente vai falar no internetês. O que é o internetês? É essa linguagem usada na internet, nas redes sociais. Então, você escreve abreviando um monte de coisa, você tem lá as carinhas, os emoticons, as figurinhas, um monte de coisa que você incorpora ali naquela linguagem usada na internet. Aquela linguagem usada na internet é válida? Sim, naquele contexto ela é. Agora, se eu vou para a redação do Enem, por exemplo, e começo a trazer aquelas abreviações que eu uso para escrever no WhatsApp na minha redação do Enem, aí já não é mais adequado, tá? Por quê? Porque ali está fugindo da norma padrão.
Agora, na mensagem que eu mando no WhatsApp para o meu amigo, eu posso usar abreviações, eu posso usar carinhas, eu posso mandar figurinhas, eu posso fazer tudo aquilo que vocês fazem? Pode, tá? Quando eu mando uma mensagem para o meu professor, agora, por exemplo, né, que a gente está nessa vida online, eu mando uma mensagem para o meu professor lá no grupo da sala, ou no privado. Eu posso fazer isso? Depende. Seu professor vai entender as suas carinhas, as suas abreviações. Se o professor entender e não se importar, você pode. Agora, se o professor não entender, aí não vai funcionar a comunicação. Tá? Às vezes eu recebo algumas mensagens que os alunos fazem umas abreviações que eu não entendo. Por quê? Porque elas não fazem parte do meu universo. Tá? Então eu preciso ter esse cuidado também quando a gente fala de língua. O meu interlocutor, a pessoa a quem eu estou me dirigindo, ela está entendendo aquilo que eu estou falando? Está. Então, tudo bem, a comunicação está funcionando, eu posso seguir usando essa variedade que eu estou usando. Não está. Então, eu preciso adequar a minha linguagem para aquela situação de comunicação. Tá? Então, quando a gente pensa na prova do Enem em relação a essas questões de linguagem, é esse tipo de coisa que aparece. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Eu Não. vou só começar, tá? Uma introdução muito breve aí com vocês de literatura, mas vai ficar para a próxima aula, tá? Hoje não vai dar tempo da gente mergulhar muito na literatura e literatura tem muita coisa para falar. Então a gente vai dividir isso aos poucos, tá? Então, junto com essas questões de linguagem que eu apresentei para vocês, a prova do Enem também traz uma série de questões de literatura, tá? De literatura, gente, alguns vestibulares, eles têm uma lista de livros para serem lidas, tá? É o caso do vestibular da Unicamp, não sei se alguém aqui que está no terceiro ano, né, já pensou nisso, em fazer o vestibular da Unicamp, que é aqui pertinho, né, da gente, em Campinas. O vestibular da FUVEST, são vestibulares que têm uma lista de livros, tá? O Enem não tem uma lista de livros para ler. O que cai no Enem são textos de literatura de um modo mais geral. Então, quando eu olho para a prova do Enem, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é literatura, tá? Quando eu falo em literatura, o que eu quero dizer com isso? A literatura, assim como a música, assim como a arte, né, a pintura, a dança, é uma forma de arte, tá? A literatura faz parte dos objetos artísticos que a gente tem. O que caracteriza um texto literário? Como é que eu sei, quando eu olho para um texto, que esse aqui é literatura, aquele ali não é? Primeira característica da literatura, gente, é ficção. Tá? Um texto literário ele é um texto inventado. Pode até parecer uma história real, mas é uma história inventada. Segunda característica importante de um texto literário, predomina nele a linguagem conotativa, que a gente acabou de falar. Predomina nele a linguagem figurada, tá? Então, o sentido daquele texto é um sentido, né, construído a partir de uma linguagem figurada, a partir do uso de diferentes figuras de linguagem, a partir da criação de novos significados, de novas significações para aquilo que está sendo produzido, tá? Outra coisa muito importante para eu entender um texto literário. Um texto literário, ele não tem compromisso com a realidade. Um texto literário ele é produzido para fruição, para o entretenimento, para aprendizagem, sim. A gente aprende muito lendo literatura, mas a gente aprende de que forma? Estabelecendo diferentes relações com aquilo que a gente lê. Não é um texto de caráter informativo, tá? Então, por exemplo, uma notícia. Uma notícia não é um texto literário, porque uma notícia ela tem compromisso com a realidade, ela usa uma linguagem denotativa predominantemente, ela é um texto produzido para informar. Um poema é literatura, tá? Porque um poema usa linguagem conotativa. Um poema explora a multiplicidade de sentidos. Um poema é um texto produzido para nos alegrar, para nos divertir, para nos fazer pensar, mas ele não tem esse caráter de passar para a gente um aprendizado, né, uma informação. Ele não foi produzido para isso. Ele foi produzido com outro objetivo,
que é o objetivo do entretenimento, da fruição, do conhecimento, tá? Então, quando eu penso no texto literário, é nisso que eu estou pensando. Num texto que foi produzido como uma obra de arte, que vai explorar a multiplicidade de sentidos, que vai fazer uso de uma linguagem conotativa, de uma linguagem predominantemente figurada, que não tem compromisso com a realidade e que está muito relacionado com a época em que ele foi produzido, tá? Por isso que, quando a gente vai estudar literatura, a gente fala muito de história, a gente relaciona muito literatura com história, tá? Por quê? Em cada época, a literatura foi mudando. Conforme a história vai mudando, a literatura também vai mudando. Quando tem um grande acontecimento histórico, esse grande acontecimento histórico produz mudanças na literatura, tá? Então, nos nossos próximos encontros, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Como é que ao longo da história, com o passar do tempo, a literatura foi se modificando, quais são os principais autores que aparecem na prova do Enem, como é que esses autores escrevem, o que, que tem de marcante ali que é importante vocês conhecerem. E eu vou indicar também uns livros para vocês lerem, tá? Claro que aí fica a título de indicação, e depois quem quiser conversar sobre essas leituras, a gente pode combinar de conversar. Tudo bem? Eu vou encerrar por aqui. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, tá? Agradeço muito a participação de vocês, e aí na semana que vem a gente continua esse assunto, tá? Só vou encerrar aqui a gravação. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para falar.